Quem era Lázaro Barbosa, o serial killer que aterrorizou o estado de Goiás? Hoje o Sigla mostra a história de um serial killer e você vai conhecer alguns detalhes que talvez a mídia convencional ainda não falou. E também você vai entender o que ele fez para aterrorizar o centro-oeste do Brasil. Violento, maníaco, impulsivo. Hoje a gente vai ver a história de um homem que não tinha uma gota de compaixão com o próximo. Lázaro Barbosa de Souza, 32 anos. Ele foi capturado e morto num cerco feito pela polícia do estado de Goiás, numa noite do dia 28 de junho de 2021. Falando assim, você nem imagina a mega operação que foi feita para capturar Lázaro. Tava tão difícil de achar ele que foi preciso mobilizar mais de 270 agentes da polícia numa ação que levou mais de 20 dias para poder achar ele no meio da mata, praticamente impenetrável. Lázaro foi definido pela polícia como um mateiro, um sujeito muito esperto que conhecia ali a mata de Goiás como a palma da sua mão. Ele era procurado porque ele conseguiu fazer uma verdadeira chacina. Ele era tão frio que matou 4 pessoas de uma mesma família numa mesma noite. A família Vidal foi morta com tiros e facadas dentro de uma fazenda por Lázaro. Ele queria um pouco mais de comida, abrigo e se esconder da polícia. Ele queria que as pessoas dessem para ele armas e dinheiro, e quando ele não tinha isso, ele matava sem dó. Então ele era procurado por morte de 4 pessoas de uma mesma família e também suspeito de matar um caseiro. Fez várias pessoas de refém, estuprou uma garota de 19 anos que ele alega em uma de suas cartas que era uma garota de programa, mas isso não foi ainda definido como verdade pela polícia. Então é uma história que tem muitos detalhes que, ao mesmo tempo que a gente vai tentando entender o cerco que a polícia fez, a gente fica impressionado com a astúcia do Lázaro. Ele conseguiu dar muito trabalho para a polícia. Ele ficou realmente muitos dias foragido e conseguiu ser ajudado por muita gente. Talvez isso tenha facilitado a proteção dele e o esconderijo dele. Mas quem é Lázaro Barbosa? Lázaro Barbosa era um fazendeiro que passou a vida inteira nesse meio rural. Ele não conhecia outra vida a não ser viver em fazendas e cuidar de animais e plantas. Lázaro tinha uma vida muito simples, só que aos 20 anos ele se envolveu em seu primeiro crime. Ele matou 2 pessoas, dizendo ele que foi uma briga de bar. Ele foi preso nessa época, só que pouco tempo depois ele conseguiu fugir. E desde então, era o ano de 2009, de lá pra cá ele se tornou um foragido da polícia. O secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, definiu na época que Lázaro era um psicopata. Ele tinha todas as características para isso. E essa declaração da polícia foi ratificada por psiquiatras. Lázaro tinha um comportamento muito frio e toda a manifestação que ele tinha de carinho com a família nada mais era do que um verniz, uma espécie de personagem que ele usava para poder disfarçar a sua conduta criminosa de sua família. Um detalhe muito interessante que talvez a mídia convencional não trouxe é que numa das investigações a polícia achou numa das residências que ele morou em Cocalzinho de Goiás, evidências de rituais de magia negra, como desenhos e alguns artefatos. Então, a partir disso, a gente presume a origem e a motivação dos crimes de Lázaro. Resumidamente, Lázaro foi preso 3 vezes. A primeira vez ele foi preso por conta daquele crime que ele matou as 2 pessoas na Bahia, fugiu, depois ele estuprou uma jovem com o irmão dele e fugiu também, sendo capturado alguns anos depois.
e numa saída, num indulto aí de Páscoa, ele conseguiu se foragir e ficou mais alguns anos fora das grades. Depois de cometer vários delitos como roubos, tentativas de assassinato, até uma machadada na cabeça de um idoso para tentar roubar pertences de uma fazenda, Lázaro foi recapturado, só que em 2016 ele conseguiu fugir pelo teto da cela. Olha que absurdo. Nessa empreitada, Lázaro fugiu com 4 companheiros de cela. Então eles 5 partiram aí para tentar fugir e os 4 amigos dele foram recapturados, mas Lázaro, como era muito astuto, conseguiu fugir, dando mais muito trabalho para a polícia. E a partir daí ele começou a cometer mais e mais crimes. Foi nessa época que ele entrou em Ceilândia, numa fazenda, e fez aquela família Vidal de refém e matou a família inteira, sendo que a última pessoa encontrada foi a mãe às margens de um córrego com um tiro na nuca. Pouco tempo depois, ele sequestrou um casal e uma filha, levou eles para a beira de um rio. A polícia chegou a encontrar eles porque a filha conseguiu chamar a polícia. Só que nessa investida, ele mesmo com a polícia ali tentando pegar ele, naquele exato momento ele deu um jeito de fugir e graças a Deus ninguém se feriu ali, mas um policial levou um tiro e Lázaro mais uma vez estava fugindo mata dentro. Lázaro tinha várias artimanhas para continuar vivo e continuar seu plano de fuga. Então ele achava celeiros, chiqueiro até, ele chegou a dormir, pequenas casinhas rudimentares para guardar mantimentos. Qualquer cantinho ele conseguia achar um lugar para dormir e continuar na sua empreitada. Algumas vezes ele precisava se alimentar e numa dessas vezes ele obrigou a 2 meninas de uma família a tirarem roupa e cozinhar para ele estando nuas. Olha que absurdo, gente. E depois de toda essa humilhação, ele comeu rapidamente, as meninas ficaram muito transtornadas com a situação e ele fugiu sem deixar muitos rastros. Foi nessa época que a polícia falou, não, precisamos dar um jeito de capturar ele e vamos usar toda a nossa tecnologia, todo o nosso efetivo e vamos fazer uma verdadeira operação para capturar esse sujeito. Então foi utilizado drone com rastreador de sensor térmico, foi utilizado helicóptero, um efetivo gigantesco, cães farejadores. Pontos de bloqueios foram feitos na divisa do Distrito Federal com Goiás, que era a região onde o Lázaro possivelmente estava. Então a polícia, naquela rodovia principal, vasculhava praticamente todos os veículos para ver se o Lázaro estava escondido ali no porta-mala ou na caçamba de um caminhão. Então realmente foi uma operação muito grande. E no dia 28 de junho, Lázaro foi capturado e ele sacou uma arma, uma 380, e disparou vários tiros contra a guarnição. A guarnição precisou se defender e revidou com centenas de tiros para cima do Lázaro, sendo que por volta de 10 tiros atingiu o corpo dele e ele veio a óbito. Foi encontrado no corpo de Lázaro uma carta. Nessa carta ele se direcionava a um colega pedindo munição, que as munições dele estavam acabando e se caso viessem de fato acabar, ele precisaria matar mais pessoas para conseguir dinheiro para comprar. E de fato ele talvez não quisesse mais continuar matando tantas pessoas, pelo que ele disse ali na carta. Foram encontradas também algumas declarações que a polícia não entende que foi Lázaro que escreveu. Então existem algumas controvérsias nessa história, como por exemplo a declaração de que aquela menina de 19 anos que ele tinha estuprado com o irmão tinha sido uma garota de programa e de que ela tinha roubado os pertences do irmão dele, eles voltaram apenas para recuperar os objetos, enfim. Então são declarações que elas não são comprovadas, elas não são declaradas pela investigação como verídicas, então não posso falar nem que sim nem que não. O caso em si, todos os detalhes do caso, o efetivo, quanto foi gasto, os detalhes da operação se mantêm em sigilo de justiça, em segredo de justiça, por 5 anos. A polícia pediu para que fosse feito esse sigilo para que nas outras operações as pessoas não soubessem dos pormenores de como funciona aí as entrelinhas das investigações e cercos policiais. Galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou
todo esse vídeo, deixa nos comentários. Um forte abraço aí para todo mundo. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu e fui!